Turma, vamos para a polêmica, afinal de contas o que era previsto foi lá e aconteceu. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. Dallagnol afirmou que a Câmara dos Deputados cedeu diante de uma decisão o que ele chama de injusta. E a gente vai trazer justamente esse assunto aqui para a nossa repercussão com o nosso time. Bom dia, Mano Ferreira, Lucas Pavanato. Cadê a Antônia Fontinelli, seu floco de neve? Cadê a Antônia? Não vejo. Daqui a pouquinho a Antônia vai estar por Bom aqui. dia, meninos. Eu não sei por que eu não tô no... Tem uma sonora, Mari? Então vamos exibir o que o Dallagnol disse e daqui a pouquinho a gente repercute com o time aqui. Hoje, a mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar à criação da lei pelo Poder Judiciário. Hoje, a Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo. Eu lutei e eu vou lutar até o fim pelos 345 mil eleitores. Eu vou recorrer até o fim, não por um cargo, não por um mandato, mas sim por todas aquelas pessoas que saíram das suas casas com título de eleitor na mão para depositar nas urnas aquilo que é a principal e mais preciosa ferramenta de uma democracia, que é o voto. Tá aí a fala do agora deputado cassado Deltan Dallagnol, que ontem estava sozinho ali no plenário da Câmara. Tem imagens viralizando na internet. Sozinhas, né? Assim, né? Não sei se vocês viram chegaram a ver essa imagem dele bem solitário, assim, lá na Câmara. Né? Se eu não me engano, acho que estava o próprio Marcel Van Hatten ali. Acho que ele e o Marcel Van Hatten ali na Câmara, não tinha mais absolutamente ninguém. E, obviamente, que em política a gente sabe que as imagens elas são muito simbólicas, né, meu querido Mano Ferreira? Paulinho, oi. É normal soltar a mão da pessoa assim, num momento desse? Olha, Fê, depende. Política é como se fosse o céu junto com as nuvens, né, minha querida Antônia Fontinelli? Quando você olha um dia, o céu tá de um jeito. Quando você olha outro dia, o céu tá de outro jeito. E assim funciona o nosso dia a dia. Bonita, hein, Antônia? Agora, eu quero entender... Bom dia, meninos. O Paulo hoje tá lúdico, o Paulo hoje está fofo, né? Como ele chama o Mano. Acho que é véspera tá de chamando feriado. Política de céu? A política é um inferno na terra, Salô. Por isso que você veio de vermelho, foi. Hoje ela tá rotinha. Não, hoje ela veio petista hoje. Hoje ela tá comunista, assim, da boca aos pés. Não, hoje ela tá rotinha, sabe da rotinha Raquel e Ruth? Não, Ruth e Raquel. Vocês viram, ontem eu estava, né, toda no bordadinho, toda meiga, toda singela. Hoje eu tô. On fire. Agora, o que eu quero entender de vocês, meus amores, é o seguinte. A Câmara, ela poderia ter feito algo de diferente do que fez? Me expliquem isso, porque eu ouvi alguns dizendo ontem o seguinte, que a Câmara não tinha a opção da discussão do mérito da questão que o TSE fez em relação ao Deltan Dallagnol, que a Câmara só tinha que fazer um protocolo ali formal. É real ou é discurso político isso, Pavanato e Mano? Antônio, não sei quem quer começar hoje. Começa você hoje, Pavanato. Me explica um pouco mais. Bom, até fui estudar, fui me debruçar sobre o tema para tentar entender até onde os deputados poderiam ir, até onde a mesa diretora poderia ir. E, ao que parece, a mesa diretora, ela não tem a prerrogativa de não acatar uma decisão judicial, algo que já foi julgado. Se a mesa diretora agisse diferente, ela estaria descumprindo com a sua função, descumprindo com a forma, assim como o TSE também descumpriu sua função. Agora, tirando isso e tirando o fato de que a mesa diretora, ela apenas cumpriu aquilo que, infelizmente, ela precisava cumprir, o erro não está... em si na mesa diretora. E eu não estou aqui dizendo que a mesa diretora, todo mundo que está lá é perfeito, não, porque até muitos membros daquela mesa diretora eu não confio nem um pouco. Mas o erro começou no TSE. Quando o TSE passou por cima das suas competências, quando o TSE mudou uma interpretação constitucional e legal, e inclusive abandonou a jurisprudência, abandonou toda a tradição jurídica que embasava suas decisões e decidiu punir um homem inocente, punir um homem desrespeitando a lei. É muito emblemático, e eu me coloco aqui, dou até minha solidariedade ao Deltan, é muito emblemático ver até a cena que o Paulo citou, o Deltan sozinho no meio do plenário, como se estivesse abandonado, porque é esse o sentimento que não só o Deltan está. Não é só o Deltan, quando a gente vê o Deltan sozinho, o Deltan sendo cassado e perdendo seu mandato, é o sentimento de todo brasileiro.
Todo brasileiro que um dia acreditou que no nosso país, que no Brasil, poderia haver justiça. Todo brasileiro que um dia acreditou que fosse possível os juízes e os promotores condenarem políticos corruptos, que fosse possível os promotores e juízes condenarem empresários corruptos e que, de certa forma, a corrupção um dia ia deixar de ser a norma no nosso país. Não deixou de ser. O sistema contra-atacou. Os corruptos contra-atacaram. E o Brasil permanece sendo uma espécie de cleptocracia, onde os interesses da população ficam em segundo plano, enquanto os interesses mesquinhos, pecuniários dos políticos e de uma pequena casta ficam acima dos interesses da população. Vocês sabem que esse menino, ele é ótimo. Ele é ótimo. Você quer conhecê-lo um pouco melhor? Ele está no Tinder. Cleptocracia, eu adorei isso. Cleptocracia. Frase de Modesto Carvalhosa, que inclusive sempre nos ouve aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, assim, eu quando vejo algum processo político, Antônia, eu reparo em duas coisas. A primeira delas, a velocidade do processo. Isso aí conta muito, porque, tem processos políticos que a gente vê demorarem décadas para serem concluídos. Os caras estão discutindo Fernando Collor de Mello, irmão. Exato. O Deltan... O Arthur Lira foi inocentado de um caso que surgiu em 2012. O Deltan, sim, foi a jato, literalmente. O outro critério que eu olho, Antônia, é justamente... o que eu posso chamar de fechada dos olhos para possíveis irregularidades nessa história. Então, por exemplo, você não vê deputado defendendo que o processo do Deltan foi um processo justo. Não vê deputado falando, é isso mesmo, foi super justo. Eu não vi ninguém. Eu acho ótimo. Pouquíssimos fazendo isso. Mas eu vi muita gente calada. Fechando os olhos, não olhando para a situação e falando, é o Deltan, então deixa passar o negócio. Não, deixa arder deixa arder no mármore do inferno. Basicamente é isso. Me explica a tua visão, Antoninha. Não é o Deltan, não. É qualquer um que o bicho pegar, todos soltam a mão, porque é o que eu falei. É uma Câmara passiva, é um Senado omisso, Então, assim, eles ditam as regras, né? Alguns poderes, né? Ditam as regras e acabou. Então, num país onde uma Câmara dos Deputados, que é a maior força, né? Que pode reger a política num país, é um parlamento, eles são passivos, porque só estão preocupados com o próprio umbigo. Agora, é bom lembrar que todo o resto que está aí na lista, preparem-se. Se eu fosse vocês, já iriam preparando as caixinhas, né? Já saindo, já desocupando o gabinete para vocês não serem jogados para fora, expurgados, que nem o Deltan foi. Porque a rapa vai passar, tá, meu amor? O rodo vai passar. E aí é onde entra essa situação aí de deixar um homem sozinho, um homem que brigou com mais um outro. Não interessa, agora estão discutindo a forma, porque teve grampo, porque teve isso, porque conversaram entre si. E daí? Eu só penso nos bilhões que foram devolvidos da Lava Jato. Se alguém devolveu é porque roubou. Então tinha alguma coisa errada. Esses homens precisavam fazer o que foi feito. E hoje, por uma questão de vingança, serem postos para fora, expurgados, depois de terem sido votados e muito bem votados, então prepare-se todos os demais que estão na lista, porque vocês calaram. E essa ação vai ter uma reação. A covardia de vocês vai reverberar, respingar em cima de vocês nos próximos dias. Anotem. Vão expurgar um por um, que é para vocês deixarem de ser covardes. Então, mano, você concorda com a Antônia? Você acha que vai ter reação da sociedade em relação a isso? Olha, eu acho que pode haver. Eu acho que é importante a gente lembrar que desde 2013, quando houve a eclosão, e vamos completar agora 10 anos, né? Estamos em junho, vamos completar 10 anos dos protestos de junho de 2013, eu diria que desde então a sociedade brasileira tem tem pulsante uma insatisfação com desmandos da classe política. E acho que isso não morreu. Isso pode eclodir a qualquer momento. Quando isso vai acontecer, eu não sei, porque desses 10 anos foram tantas manifestações de rua que o povo está cansado. Mas eu só queria dizer que o rito normal é o que foi feito, mas há precedente
de Casa Legislativa se recusando a cumprir decisão judicial. Em dezembro de 2016, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, se recusou a receber um oficial de justiça que foi entregar a ele uma decisão do seu próprio afastamento da presidência do Senado, e no dia seguinte a mesa diretora do Senado também se reuniu e se recusou a cumprir a decisão na época do Supremo Tribunal Federal. Então, o rito normal é o que foi feito, mas já há precedente na história de que quando a política quer dar um sinal de limitação, de reação em relação à decisão do Poder Judiciário, isso já aconteceu antes. Compreendo. Então não aconteceu dessa vez porque decidiram não fazer. E aí o que eu acho que isso descortina também é uma hipocrisia de muitos deputados, senadores, que dizem no discurso eleitoral que estão revoltados com a politização do judiciário, que fazem todo um discurso sobre isso, mas que na prática não tomam atitude nenhuma. E isso vai se verificar mais uma vez com a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, que muito provavelmente vai ser aprovado no Senado sem grandes dificuldades por parte, inclusive, daqueles da oposição, muitos bolsonaristas que dizem que a justiça está politizada, mas vão aceitar a indicação do advogado pessoal do presidente da República.